queridos. Deus abençoe esse louvor lindo. Obrigada. Deus abençoe vocês. Boa tarde, mulheres. Shine, Lagoinha, Jacksonville. Uhul! Glória a Jesus. Vocês estão felizes? Estão tranquilas? Então fala assim: eu sou posicionada. Não, mas fala bonito. Eu sou posicionada. Agora vamos falar mais uma vez. Eu sou posicionada em Cristo. Eu sou posicionada na palavra. Agora ficou bonito. Queria agradecer a todas vocês de estarem aqui conosco. Eu tenho certeza que vai chegar mais amadas ainda, que o nosso evento hoje, ele é um pouquinho maior, porque o Senhor falou assim comigo: elas precisam de palavra. Elas precisam de palavra. E eu falei, ok, vamos dar para as amadas Shine, Lagoinha, Jacksonville, palavra. Né, pastora Vanessa? E está só começando. E está só começando, que o Senhor tem muito a derramar nessa noite. Amém? Eu gostaria de pedir a vocês para abrir suas Bíblias. Eu trouxe meu computador aqui, mas eu gosto de papel, gente. Eu gosto de Bíblia. Eu trouxe o computador, mas eu falei, eu vou imprimir o meu esboço, porque eu não confio assim muito, né? Acho que o meu marido fala que eu sou Maria Papel, mas eu gosto de um papel, gente. Oh, Jesus, misericórdia. Põe para nós aí, Pati, o versículo, por favor. O Senhor me deu uma palavra, eu falei com o Senhor: Jesus, o que o Senhor quer falar com elas através da minha vida? O que o Senhor quer falar com as amadas de Jacksonville, através da minha vida? E o Senhor me falou de uma mulher. Ele foi muito específico. Ele falou assim: fala dessa mulher aqui, ó. E eu queria que vocês abrissem. A gente vai falar muita Bíblia aqui hoje, pode ser? Porque como eu disse a vocês, o Senhor falou o que para mim? Elas precisam de palavra. Então vamos mergulhar na palavra? Tudo bem? Vamos embora na palavra então. Vamos embora, porque nós estamos tranquilas. Glória a Deus. Então, irmãs, abram as Bíblias de vocês eletrônicas, de papel. Mas eu gostaria que vocês de fato abrissem, para a gente obedecer o que o Espírito de Deus diz, para nós mergulharmos na palavra. Ele está lá em 2 Reis, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 36. É longo, mas nós vamos obedecer o que o Espírito de Deus disse, amém? Vamos lá, podemos ir? E diz assim, 2 Reis, capítulo 4, no versículo 8, diz assim: certo dia, Eliseu foi a Sunem. Sunem é uma cidade, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. 9. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. 10. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolo e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. 11. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou. Ele mandou ao seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo este trabalho por nossa causa? O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu:
Estou bem entre a minha própria gente. 14. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos, o marido é idoso. 15. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse: por volta dessa época, no ano que vem, você está com um filho nos braços. Aleluia. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. 17. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. Aleluia! O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando: ai, a minha cabeça! Ai, a minha cabeça! O pai disse ao servo: leve-o para a mãe dele. O servo pegou e o levou à mãe. E o menino ficou no colo da mãe até meio-dia. Diga, até meio-dia. E morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama e fechou a porta. Diga, fechou a porta. 22. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Volto logo. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova, nem sábado. Ela respondeu: não se preocupe. Diga, não se preocupe. 24. Deus já está falando aí, né, gente? Eita glória! Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com um homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ela viu a distância, disse a seu servo Geazi: quando ele viu a distância, disse a seu servo Geazi: olhe, a sunamita, corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Gezabi: está tudo bem. Diga, está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela abraçou a seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa em paz, ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou, e escondeu de mim a razão da sua angústia. E disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? 29. Então Eliseu disse a Geazi: ponha a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. E se encontrar alguém, não o cumprimente. E se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. 30. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficastes, não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar com Eliseu e disse: o menino não voltou a si? 32. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ela entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deixou sobre o menino, boca a boca, olho com olho, mão com mão.
Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou, oh Jesus, e debruçou mais uma vez sobre o menino. O menino expirou 7 vezes e abriu os olhos. Oh, aleluia! 36, chamou Geazi e mandou chamar a sunamita. E ela obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos pés, curvando-se ao chão, e ela pegou o seu filho e saiu. Aleluia! Oh, meu Deus maravilhoso! Nós oramos agora, Senhor, abre a porta da palavra. Abre a porta da palavra, Senhor, e fala com as suas servas agora, Jesus. Nós te pedimos, Senhor, nos dê uma palavra rema. Nos dê uma palavra, Senhor, uma palavra, Deus, aquela palavra que corta. Aquela palavra que vai lá no fundo, lá no profundo e escondido. Aquela palavra que traz vida, que traz cura. Aquela palavra, Deus, que traz essência. Aquela palavra que traz posicionamento, Jesus. Nós te pedimos agora, Espírito Santo de Deus, vem aqui, vem aqui. Você é bem-vindo, Espírito Santo. Trabalha no nosso meio, trabalha nos corações, trabalha nos corações. Oh, Espírito Santo, faz seu mover aqui, faz seu mover aqui. Nós te pedimos batismo com o Espírito Santo. Espírito Santo, nós te pedimos o teu toque, o seu fogo. Nós te pedimos, Espírito Santo, faz do seu jeito, toca cada um aqui do seu jeito, Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Fala com ela, Senhor, como tu queres, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quando o Senhor me deu essa palavra, e ela é uma palavra tão linda, eu falei: Senhor, agora me dá um título, porque a Paty falou, tem o título, né? Tem que ter título. Embora o tema do nosso Shine Bright é Mulheres Posicionadas em Cristo, temos que dar o título para as mensagens. Eu falei: Paty, o título é o silêncio, do silêncio ao milagre. Aleluia! Do silêncio ao milagre. É isso aqui que o Senhor quer falar conosco hoje. Esse é o posicionamento que Deus quer dar para nós hoje, amém? E se nós fechássemos a palavra de Deus agora, Patrícia, poderíamos ir para casa. Porque essa é aquelas palavras rema, aquelas palavras que falam por si. Não precisa nem pregar. Você lê aqui e fala: Jesus, obrigado, já vou. Mas Deus tem mais, porque na palavra de Deus tem segredos. Quando a gente esmiuça a palavra de Deus, tem revelação, obrigada. Tem revelação do céu, tem revelação momentânea, tem revelação para a vida, amém? E eu falei: Deus, vamos lá. E a sulamita, é tão interessante essa palavra. Essa mulher, né? O Senhor me deu essa mulher, a sunamita. E eu falei: Jesus, quem é essa mulher? E o Senhor falou assim: ela não tem nem nome. Gente, ela não tem nome. Porque ela é chamada de sunamita porque ela morava, como diz aqui no inicinho, ela morava em Sunem, perdão. Então ela não tinha nome. Ela era chamada de sunamita por o local que ela morava. Mas ela não tinha identidade. Mas espera aí. Lendo a história dessa mulher, como que ela não tem identidade, minhas irmãs? Ela tinha uma identidade. Ela tinha uma identidade que ela nos ensina aqui, por mais que a Bíblia não citou o nome dela. A Bíblia citou o posicionamento dela. O posicionamento que ela teve. O posicionamento que ela teve vendo o filho dela morto, vendo o milagre dela morto. E é isso que o Senhor quer falar com nós.
O Senhor quer falar com nós hoje sobre esse posicionamento, que foi um posicionamento de silêncio, foi um posicionamento, como eu falo ali para muitas irmãs, fino. A gente tem que ser fina, e às vezes a gente ser fina, a gente tem que engolir o choro, tem que engolir a emoção, tem que engolir a raiva, e tem que ficar fina, amém? E eu creio que ela era finíssima, fina, porque a Bíblia fala muito dela. Eu creio que ela era uma mulher de fato fina e posicionada. Eu fico vendo ela indo atrás. Todo mundo a gente vai esmiuçar, mas perguntavam ela, está tudo bem? Fina, orgulhosa? Não. Posicionada. Vamos começar a esmiuçar aqui no início. Eu vejo essa mulher, ela tinha visão espiritual, reverência e generosidade. Ela conseguiu gerar seu próprio milagre e a própria cura, que a verdade não foi nem cura, foi uma ressurreição. Mas interessante que ela conseguiu ver no profeta Eliseu o que muitas pessoas não viam. Muitas pessoas viam o profeta Eliseu como um viajante, como um profeta qualquer, mas ela não, e ela tinha recurso, ela foi no marido dela e falou o quê, pastora Nilda? Esse homem é um homem de Deus, vamos fazer um quartinho para ele aqui em casa? Mas ela podia ter feito diferente, ela podia ter falado, vamos chamar ele para jantar, mas ela queria fazer morada, ela sabia que ela tinha que fazer morada. Não era só passar, ela precisava fazer lá da casa dela um quarto, porque ela não sabia o que ela ia precisar no futuro, mas foi ali naquele quarto que o milagre aconteceu. Então ela entendeu a morada, e às vezes nós passamos despercebidas nessa posição aqui, porque muitas vezes nós deixamos o homem de Deus passar. Muitas vezes nós não deixamos o próprio Deus fazer morada na nossa casa. Não, Senhor, é só de passagem. Não, Senhor, é só quando eu for lá na igreja. Mas o Senhor está falando essa noite aqui. Já é noite, né, gente? Obrigada. O Senhor está falando essa noite aqui, faça. Deixa Deus fazer morada na sua casa. Não é só no culto. Não é só o dia do Shine. É morada. Deus tem que ter um quarto lá dentro da sua casa. Deus tem que ter um quartinho lá. Deus tem que ter um quartinho lá dentro da sua casa. Deus quer comunhão contigo, porque é a comunhão que vai te dar, é a comunhão com o Senhor. Porque aqui você vê que foi só ela e o profeta. Tem vezes que é só você e Deus, não é ninguém. E a gente vai analisar aqui. Então eu vejo que a visão espiritual, a reverência e a generosidade ela teve. Só que seguindo o contexto, quando Eliseu pergunta, Eliseu manda o servo dele perguntar a ela o que ela precisava. E Eliseu se comoveu com a generosidade dela, com a honra. A honra, Deus comove com a honra. Vocês sabiam que Deus comove com a honra? Honra o Senhor, honra a casa de Deus, porque Deus se comove. Deus não comove com choro, Deus não comove com raiva, Deus não comove com tristeza, mas Ele comove com honra. Deus se comove com honra. E essa mulher, ela não tinha filho. A Bíblia fala que o marido dela velho. E Eliseu, ele ficou tão tocado que ele falou assim para o servo dele: a gente precisa ajudar ela. Vamos ver o que a gente pode fazer por ela. E o servo disse: olha, eu acho que ela não tem filhos, porque o marido é velho. E Eliseu falou: pronto, é isso. Gente, quando somos posicionadas em Deus, quando entendemos em Deus, não precisamos nem falar, porque eles perguntaram para ela. Foi o primeiro estou bem, diga estou bem. Foi o primeiro estou bem, começou aqui o primeiro estou bem. O posicionamento dela começou antes do milagre, nem foi depois, foi antes do milagre. E o Eliseu falou com ela que queria dar para ela alguma coisa, e ela: não, estou bem, eu estou bem. Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente, que está em 2 Reis, no versículo 4:13. Gente, mas ela podia ter pedido, mas não precisou, sabe por quê? Porque quando você está posicionada em Deus, não precisa nem pedir. Ele sabe porque Ele faz morada na sua casa. Ele vê tudo. Ele vê o marido que precisa
precisa libertar. Ele vê tudo. Ele vê a depressão, a ansiedade, o problema financeiro, a doença. Ele vê tudo porque Ele faz morada lá. Ele faz morada na sua casa, então Ele vê tudo. Ela não precisou falar, porque eles tinham o quê? Intimidade. Intimidade. E muitas vezes chegamos nos pés do Senhor chorando, sem falar nada. E Ele sabe o que nós precisamos. Aleluia! Porque nós temos intimidade com o Senhor. E esse é o primeiro posicionamento dela. Intimidade. E ela fina, calada: estou bem, Senhor. Grata, mesmo sem ter um filho, ela era grata, ela tinha gratidão, ela mostrava gratidão, um coração grato. E foi aí que tudo aconteceu, aí que começou a jornada dela. Ela tinha plantado, ela tinha honrado, ela tinha intimidade, então ela estava o quê? Segura. Ela estava segura no Senhor, que foi exatamente o que aconteceu. Ela disse que estava bem, mas Eliseu sabia, o profeta sabia que ela não estava bem. O profeta sabia que o marido era velho e ela não podia engravidar. Mas o profeta disse a ela: eu vou te dar, vai acontecer. E aconteceu no tempo que foi determinado. Ela engravidou e ela teve um filho. E a Bíblia fala que como ela se alegrou, ela teve um filho, ela recebeu um milagre. E muitas vezes, nós falamos tanto, nós pedimos tanto, às vezes pedimos até errado. E Deus fala assim: tem intimidade comigo que eu te dou tudo, tudo que você precisa, amém? E seguindo o nosso texto, ela ganha o filho, o presente inesperado de Deus. Deus surpreendeu ela. E é interessante que vendo, né, essa história dela ter o filho, dela receber essa promessa, ela viveu esse momento, né, que nós estamos falando, que Deus via o coração dela. Ela viveu além das palavras, ela viveu além do que ela esperava. Ela viu as promessas de Deus se cumprir. Ela viu que o tempo de Deus é perfeito. Ela mesma não tinha esperança. Mas para o Senhor nunca é tarde. Para o Senhor, o marido dela ser velho, não era tarde. Amém? Glórias a Jesus. Mas o tempo passou. E é o que eu gosto de chamar de processo, né, pastora? Eu gosto de chamar de processo porque nós precisamos entender, irmãs, que na nossa vida com Deus existe um processo. Deus deu um milagre, mas não acabou. Porque a nossa jornada, irmãs, sabe quando que ela vai acabar? Quando Jesus voltar, ou nós for arrebatada, ou nós for para o céu. É essa hora. Porque tem muita gente que acha que não, agora eu resolvi, agora eu ganhei o meu milagre, agora eu engravidei, agora eu prosperei, agora eu casei e pronto. E não é isso. Essa história aqui prova para nós que o posicionamento, ele tem que ser o quê? Contínuo. Porque peraí, ela ganhou um neném, ela era rica, ela era próspera, mas se mostra que ela continuou fina, posicionada. Porque aí o que é que aconteceu? A crise do meio-dia. Diga, a crise do meio-dia. Quem sabe o que é a crise do meio-dia? Vocês acham mesmo que o menino dela, gente, tá? A Bíblia fala que o menino dela morreu que hora? À toa? Tá aqui meio-dia à toa, pastora Nil? Tá não. A Bíblia é cheia de segredos. É só esmiuçar. É só esmiuçar. E a crise do meio-dia, ela estava num dia normal, vivendo a vida dela, mas estava o quê? Posicionada. Não é porque ela engravidou e teve o filho que ela esqueceu do profeta e do quarto e de Deus e da comunhão, não. E isso acontece com muitas de nós, e é fato. Nós lutamos e oramos e pedimos e posicionamos e conseguimos algo. Passa um tiquinho, esqueci. Não, eu não vou servir mais, eu não vou na igreja mais, eu estou bem. Mas não está. Não está, porque aí é o processo, aí volta.
Aí volta, você vai precisar de Deus, sabe quando? Todo dia. Você vai precisar estar posicionada toda hora, todo minuto. Você vai precisar estar constante, processo todo minuto. Não é porque Deus fez e Ele vai fazer sim, porque as promessas dele para nós são infinitas. Ele vai fazer tudo o que você está pedindo. Ele vai fazer, com certeza. Mas Ele diz assim: eu faço, mas continua posicionada. Porque essa mulher estava vivendo a vida muito bem. Ela tinha ganhado um milagre. E o que aconteceu? A crise do meio-dia. A crise do meio-dia, a vida normal, numa manhã normal. O menino saiu com o pai para o campo. E o que aconteceu? A cabeça do menino doeu. O menino ficou no colo da mãe. Imagina, gente. O filho que ela não podia ter, o milagre dela. Ela só tinha um. Capaz que o marido dela já estava até mais velho agora, né? O menino já era grande, não fala a idade, mas se ele estava lá na roça com o pai é porque ela era um menino, né? Pensa para vocês verem. O menino no colo dela no meio-dia. O que quer dizer o meio-dia, pastora? Fala para nós. O meio-dia é a narrativa bíblica. É o significado do momento do dia que o sol está no seu ponto mais alto. É onde a luz está intensa, mas também é um momento de maior calor, maior pressão. Espiritualmente representa aqueles momentos da vida aonde tudo parece estar no auge, mas de repente vem a provação. Quem já escutou, pastora, estava tudo bem. Esse dia uma irmã me procurou e disse: pastor, eu posicionei e estava tudo bem. Agora meu marido quer divorciar. Eu falei: glória a Deus. Eu falei: glória a Deus, porque tem que ficar ruim às vezes para ficar bom. Tem que ficar ruim para ficar bom. É porque Deus está expondo, Deus está curando. Eu disse para ela: filha, você se posicionou, ele pediu o divórcio, dá glória a Deus. Eu acho que ela achou que eu era doida. Eu falei: filha, existiu uma ferida aí, 18 anos. Agora Deus está tirando o band-aid, está tirando a inflamação, e está curando, e está arrumando, vai ficar ruim para ficar bom, e está tudo bem. Só que dói porque doeu nela, doeu nela. Agora você imagina a dor de uma mãe, que o filho era impossível, aí nasceu, sobreviveu, e de repente morre ao meio-dia. Justamente ao meio-dia, no momento de maior crise. Naquele momento ali, a mulher ficou desesperada. Mas ela não. Como assim, pastora? Como ela não ficou desesperada? A Bíblia fala que não. Não é eu que estou falando. Ela era tão posicionada, a mulher era tão fina, que até com o filho morto, ela estava posicionada. Sabe o que ela faz quando ela vê o menino morto? Ela deita ele na cama de quem? Ele tinha morada na casa dela, né? Ela falou: não, papai, o problema está aqui, mas eu sei que o senhor mora aqui. Eu sei que o senhor mora aqui, o senhor não é visita. O senhor mora aqui. O senhor não é visita. O senhor mora aqui. Sabe o que ela faz? Ela deita ele, faz assim, ó, fecha a porta. Ela foi ligar para as amigas, ela foi ligar para as pessoas, ela foi chorar na rua, ela foi fazer a crise de vitimismo, que é muito comum nós, tá? Eu também, obrigada. Foi? Não, ela fechou a porta. Ação estratégica. Ação estratégica e profética. Ela fechou a porta, ela não se expôs. Ela não expôs porque ela sabia a seriedade do que ela estava vivendo. E ela sabia se tinha alguém que podia fazer algo, era Eliseu, era o Senhor. Ela sabia que ela estava lidando com morte. Era ressurreição que ela precisava. E ela sabia que não adiantava um vitimismo, um choro, era ninguém. E é essa hora que nós precisamos nos posicionar igual ela.
Gente, tem hora que é só Deus e é Deus mesmo. Tem hora que Ele usa pessoas, mas tem hora que é Ele. E não adianta a ligação e pedir e contar. Não adianta. É só o Senhor. E a ação foi estratégica. A decisão foi liberada. Colocou ele na cama. Aonde o homem de Deus dormia, já foi profético. Ela já foi pensada. Fechou a porta. Guardou a fé e foi buscar quem? Foi buscar o profeta. A atitude dela foi linda. A atitude dela foi linda. E ela vai. Só que é muito interessante que nós vamos falar agora do segundo. Está tudo bem. Posicionamento de fé. O marido perguntou ela, quando viu ela indo. Gente, ela não contou para o marido. Sabe por quê? Porque não adiantava. Ela ia só deixar ele preocupado. Esses dias eu aconselhei uma irmã. Eu disse para ela: minha filha, vigia o que você vai falar para o seu marido. Porque às vezes eles não resolvem, só pioram. Às vezes eles não podem resolver e só pioram. E a Bíblia fala o que da mulher sábia? A Bíblia fala que a mulher, ela tem que ser sábia, ela edifica a casa. Se nós formos ler Provérbios 31, nós vamos entender o posicionamento da mulher sábia. E aqui ela entendeu que o marido não podia resolver. Pelo contrário, ele já estava velho. Ele não tinha comunhão que ela tinha com Deus, no caso com o profeta. E ela sabia que não adiantava ela ir falar com o marido. Pelo contrário, ele ia poder piorar a situação. Ele ia falar: você está doido, o menino está morto. Mas ela teve o quê? Sabedoria. Além de sabedoria, ela teve uma fé inabalada. O marido disse a ela: está tudo bem? O que está acontecendo? O marido perguntou: tudo bem? Ela respondeu com determinação: está tudo bem. Está tudo bem. Gente, ela não... Fina. Quem é fina assim? Fina. Quem os maridos chegam aí perguntando? O marido está lá cheio de desafio, como sacerdote do lar. E você está lá e o marido vem e você... Eu já fui muitas. Isso nos ensina muito, esse posicionamento. Esse posicionamento dela nos ensina demais. Ela disse com o filho morto. A gente imagina a cena. Eu preparando essa mensagem e eu falei: Jesus, isso não existe. Meu Deus, que mulher é essa? E o Senhor falou: existe. Ela é posicionada em mim. E é isso que nós precisamos, esse tipo de posicionamento pela palavra de Deus. E o marido, ela disse: está tudo bem. E seguiu para quem ela sabia que podia resolver, com uma fé inabalável, com uma fé que ela sabia, a comunhão que ela tinha. Ela não deixou se abalar pelo natural, ela manteve o foco na solução. Ela se recusou ao pânico. Fala sério, quem não ia entrar em pânico aqui? Gente, fala aqui comigo. Quem não ia entrar em pânico com o filho morto? Pois ela não entrou. Ela não entrou em pânico. Ela agiu com propósito e determinação. E ela confiou plenamente no Senhor. Aleluia! Quando você está corretamente posicionado em Cristo, você aprende a dizer o quê? Você aprende a dizer o quê? Vamos falar de novo, de uma forma profética, como a Paty disse aqui. Tudo que é falado aqui vira o quê? Decreto. Vamos falar de novo? Está tudo bem. Independente da circunstância que eu estou vivendo hoje, está tudo bem. Independente do desafio ou da morte, está tudo bem. Aleluia. E assim ela disse. Nada parou aquela mulher. Nada. Ela sabia que não tinha como dar errado, porque ela confiava em Deus. Ela confiava no homem de Deus. Não é porque ela estava lá sozinha.
Não, ela falou, não estou sozinha, eu estou com Deus. Não é que ela negava o problema, ela simplesmente sabia em quem ela tinha feito morada na casa dela. Ela simplesmente sabia quem morava na casa dela. Aleluia! E ela foi direto à fonte. Mas olha, no caminho, quando a intimidade dela era tão grande, amadas, que quando Eliseu viu ela de longe, ele manda o servo dele e falou, vai ver o que aconteceu. Olha lá, sunamita. Eles tinham o quê? Gente, Deus manda socorro. Deus manda socorro. Não precisa se preocupar que ele manda socorro. Pastor, ele manda socorro. E ele mandou o servo ir, e o servo foi. E aí o que acontece quando o servo foi? Está tudo bem. Ela não quis nem falar com o servo, gente. A bichinha é tão posicionada que vai irmão da igreja, vai ali um diácono, vai talvez até o café com Deus, e ela fala, não, é ele. Não, aqui outra vez. Agora aqui eu sei o que eu preciso. Porque nós temos que ter esse filtro aqui. Nós temos que saber quando, quem Deus está usando. Ali ela sabia que nem o servo do profeta podia ajudar ela. E ela foi. E quando ela chegou lá no profeta, o que ela falou? Ela chegou lá no profeta. Aí que ela abriu o coração. Mas também a bichinha, né, tinha direito. Fala, você é tão fina. Chegou lá, ela... ela chegou lá, ela desmontou. Não te pedi filho. Eu não te pedi filho, agora ela desmontou com a pessoa certa. Hoje nós vivemos desafios, minhas irmãs. É por desmontar com as pessoas erradas. Nós vivemos desafios hoje por abrir o nosso problema para qualquer pessoa, por abrir a boca na hora errada, por deixar de confiar que Deus vai mandar o socorro e falar com qualquer um. E às vezes é irmão, às vezes é amiga, às vezes é gente da igreja, e Deus fala, não, esse assunto não, porque esse é eu que vou tratar. Esse é eu que vou tratar, eu e você. E às vezes nós nos perdemos nisso. E nós entendemos que para sermos essas mulheres aqui posicionadas, nós precisamos entrar neste lugar. E às vezes, gente, é só eu e Deus. Quem já falou isso? Às vezes é só você e Deus. Mas é o melhor lugar. É o melhor lugar. Às vezes não tem nem marido. Aqui não tinha nem marido, não tinha ninguém. É o melhor lugar. É onde Deus faz a diferença na sua vida. É onde você tem comunhão com Deus. É onde Deus revela seu ministério. É onde Deus te leva num lugar chamado profundo com o Senhor. É nesses momentos, é nesses desafios, é na morte, é na tristeza, que Deus te leva num lugar chamado intimidade com Deus. É nesses momentos de desafio que Deus te leva lá no profundo, que você depois sai e fala assim, eu tive uma experiência com o Senhor. Eu tive uma intimidade com o Senhor que eu nunca vi. Oh, aleluia. Ore canto chororó comananda-se. Ore camará-se. Aleluia. Mas ela rasgou o coração no lugar certo, pastor Estela. Ela falou, ela chorou. E aí Eliseu falou assim com o servo, vai lá e resolve. Leva aqui meu jargão. Vai lá. Vai. Eu acho que ele era mais velho, né? Vai e resolve. Deu autoridade para ele. Vai lá. E ela disse, eu não saio daqui. Eu não saio daqui se você não for comigo. E às vezes nós desistimos tão fácil. Às vezes nós desistimos tão fácil do nosso milagre, da nossa ressurreição, da nossa cura, do divórcio que está chegando, e do marido que está traindo, e de uma situação financeira, e de uma depressão, e da síndrome de... Às vezes nós desistimos tão fácil. Estava bem ali, ela estava lá no lugar. Mas ela falou, Senhor, só vou com você
Se você não for, eu não vou. Eliseu até mandou o servo. E não resolveu. Ela já sabia que não ia resolver. Ela já sabia. Porque ela tinha intimidade ali. Ela sabia o que ela precisava. Eliseu mandou o servo. E logo voltou e disse: o menino continua morto. Ele não acordou. Ele não acordou. Mas ela estava tranquila. Ela estava tranquila. Porque ela nunca quis o servo. Ela sempre clamou a presença de quem? Do profeta. E às vezes nós contentamos com servos, irmãs. Às vezes nós contentamos com servos que não resolve nada. Você acha que momentaneamente ia resolver. Aí Deus fala assim: minha filha, vem para mim, vem comigo, vem profundo, vem para a minha palavra, vem para a intimidade, vem para o jejum, se posiciona. Aleluia. E foi assim que aconteceu. Ele voltou com ela, porque ela não abriu mão de resolver. Ela não abriu mão do Senhor. Não abra mão do Senhor por nada. Pode ser por qualquer servo, pode ser por quem for. Não abra mão da presença do Senhor por nada na sua vida, amém? E ela foi persistente, ela foi sábia, e ela mostrou ali que ela estava de fato posicionada. E ele foi com ela. E sabe o que é interessante? Que ele foi com ela para casa. E aí ele chegou lá. Ele já tinha um quarto lá. Ele já tinha um quarto lá, né, gente? Então o profeta lá era de casa. Mas é interessante que quando eu falei com vocês de honra, a cama que o menino deitava, morto, era a cama que ela honrou o profeta. Vocês sabiam que quem honra profeta é rei? Se você for na Bíblia estudar, quem honra profeta, pastora, lá no Velho Testamento, é o rei. É os reis que honravam os profetas, porque não tinha o Espírito Santo. Então os profetas é quem dava os recados. Glória a Deus por nós, né, gente, que o Espírito Santo fala, aleluia. Mas naquela época não. Naquela época, os reis iam nos profetas para eles contar se ia vir praga, o que ia acontecer, se eles iam ganhar as guerras. Não era assim? E quem honrava os profetas? Era rei. E o Senhor está falando o que com nós aqui essa noite? Essa mulher honrou um profeta. Ela não era rainha. Ela não era rainha. Ela era só fina e posicionada. Não sei se vocês estão entendendo aqui. Mas o Senhor está falando para nós honrar. Honrar o Senhor. Honrar o Senhor. Honrar os profetas do Senhor. Honrar o povo de Deus. Porque a cama que o menino estava morto era a cama que ele dormia. Então é como, olha só, olha que doido. Ela montou uma cama para o profeta que na verdade seria o cenário do milagre da ressurreição do filho. Aleluia! Às vezes nós estamos servindo, nós estamos honrando. Gente, eu converti em 2005. Essa que conhece a minha história um pouco, a minha sogra conhece. 2007 eu converti. E eu me lembro que o Senhor falou comigo: minha filha, serve a minha casa, serve meu povo, serve meus pastores, serve meus... A minha sogra não deixa eu mentir. Gente, eu até hoje, eu estou aqui como voluntária, servir na casa de Deus. Gente, eu sempre servi a casa do Senhor, porque eu sempre entendi de Deus, que Ele ia honrar minha casa, e Ele sempre honrou minha casa. Eu casei, eu tive filhos, sem poder ter filhos, eu prosperei, eu tenho negócio, e eu tenho meu ministério. E eu falei: Deus, o Senhor falou assim comigo: você sempre honrou a minha casa. O que eu estou dizendo para vocês? Pastora, o que você está falando? Eu estou dizendo para vocês que nós preparamos a cama do nosso milagre. É assim que nós preparamos a cama do milagre. Nós preparamos a cama do milagre honrando, não é falando mal, não é culpando, não é criticando, é honrando.
fez na casa dela um dia, seria o cenário do milagre da ressurreição do filho. Aleluia! E é claro, como aconteceu, como ela já sabia, que ela tinha fé, ela sabia em quem ela tinha crido. O menino foi o quê? Aleluia! O profeta chegou, ele fechou a porta, ele intercedeu com intensidade. De repente ele vai, deitou sobre, imagina a cena, gente. Ele deitou sobre o menino, ele soprou vida. Ele soprou vida no menino. Ele soprou vida. O menino espirrou 7 vezes. Tem mais aí, mas não é para outra pregação. Depois nós falamos dos espirros. O menino estava vivo, aleluia! O menino estava vivo, o silêncio foi quebrado, a morte foi vencida. O que parecia impossível aconteceu, porque uma mulher manteve seu posicionamento em Cristo, aleluia! Do silêncio da morte ao milagre da ressurreição, do meio-dia da crise, a vitória do sobrenatural. Essa história nos ensina que a nossa postura determina nosso resultado, aleluia! Aleluia, a nossa postura, ela determina o nosso resultado. Gente, desde que eu cheguei aqui, eu tenho falado com as mulheres. Quem me procurou para conversar, quem me procurou para orar, eu falo, gente fina, vamos ser fina, por favor, vamos falar que está tudo bem. Vamos nos posicionar em quem pode resolver. Não adianta você entrar aqui com essa cara quebrada achando, não adianta. Entra posicionada, mesmo que lá dentro tem morte, mesmo que lá dentro tem dor. Entra posicionada, entra fina, porque o Senhor vira para você e fala, então você só me adora a hora que está tudo bem. Então você só me adora a hora que tem fartura, a hora que está tudo andando. A hora que dá algo ruim, você não me adora. É isso aqui. Ela teve esse posicionamento. A pior situação da vida ela podia passar. E ela teve esse posicionamento. Oh, aleluia! A sunamita não gritou. Ela não entrou em pânico. Ela não desistiu. Ela manteve firme em 3 posicionamentos essenciais. Oh, aleluia! Ela falava que estava tudo bem. Ela tinha fé, mesmo quando tudo parecia perdido. Ela tinha determinação e buscava a solução. Cada posicionamento adequado ao momento, ela tinha. Em toda a jornada ali até a ressurreição, tudo fluía. Ela tinha uma confiança inabalável no Senhor. Quando o menino foi ressuscitado, o profeta chamou a sunamita e disse, toma o teu filho. Ela entrou, prostrou-se aos pés em profunda gratidão, tomou seu filho e saiu. Ela fez o quê? De novo gratidão, de novo honra, de novo honra. Ela podia ter pegado o menino e abraçado e saído correndo. O que ela fez? Reconheceu. É isso aí que te alimenta para o próximo milagre. Porque você foi grata nesse, Deus vai fazer o outro. Gente, ela tinha tudo para nem olhar para a cara do profeta. Ela só queria abraçar aquele menino que estava morto há horas. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, pelo milagre. Obrigada, Senhor, pela ressurreição. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não desistiu de mim. Aleluia. Aleluia! Orere canto. Ela se prostrou. Oh, mais uma vez ela mostrou o posicionamento de quem ela é. Até depois de receber. Até depois de receber. Aleluia! Agora eu gostaria, não é apelo, porque nós temos outras pregações, mas eu gostaria de te pedir para levantar. Eu gostaria de te pedir para levantar. Porque nós estamos nesse ambiente profético. Nós estamos nesse ambiente onde a própria palavra rema. A própria palavra rema fala.
A palavra, onde a palavra está aberta, onde a palavra está exposta na vida de vocês. E eu queria pedir vocês para ficar de pé. E eu queria perguntar a vocês: qual é o seu meio-dia hoje? Qual é o seu meio-dia hoje? O que aconteceu? O que morreu ao meio-dia? Qual é a sua exposição hoje? Eu gostaria de perguntar a você. E eu gostaria que você falasse com o Senhor agora. Eu gostaria que você e Deus, como foi pregado aqui, fala com seu Pai agora. Fala com seu Deus agora qual que é seu meio-dia. Qual que é a situação que você está vivendo que cheira morte. Fala com o Senhor agora. Qual é a situação que cheira morte? Fala com o Senhor agora, mas eu quero que você fale assim: Senhor, morreu, mas está tudo bem. Fala com o seu Deus agora, ora aí, fala com o Senhor agora. Começa a falar você e Deus, essa conexão com o Senhor, de você e Deus. Fala qual é o seu meio-dia. Fala o que está cheirando morte. Fala para o Senhor agora, porque nós vamos orar. Nós vamos agora orar por você. Nós vamos agora orar por você. Orar por você, para que você se posicione. Para que você se posicione em silêncio. Para que você se posicione como a sunamita. Como a sunamita. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Oh, Senhor, abençoa as suas servas agora, Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, que elas possam, Deus, ter uma intimidade contigo igual a sunamita. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos agora, Deus. Oh, Pai, que elas possam ter comunhão contigo. Pai, que mesmo que está doendo, Pai, que mesmo que está fedendo, mesmo que já passou horas, elas possam dizer: está tudo bem. Está tudo bem porque a sua palavra não morre. Está tudo bem porque a sua palavra é fiel. Está tudo bem porque as promessas de Deus não morrem. Oh, Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um agora. Abençoa cada um agora. Se for preciso chorar, chora. Se for preciso gritar, grita. Mas fala com o Senhor qual é o seu meio-dia. O Senhor está aqui agora. O Senhor está colhendo. O Senhor está colhendo. O profeta agora, oh, o Senhor está indo. Ele está indo ao seu encontro. Oh, o Senhor está indo lá na sua casa. O Senhor está indo lá na situação financeira. O Senhor está indo lá na doença, na depressão, no marido. O Senhor me diz agora que tem maridos que precisam ser tocados. O Senhor me diz que tem muitas mulheres aqui. Oh, Jesus, tem muitas mulheres aqui. Oh, meu Deus. O Senhor me fala que tem muitas mulheres aqui que apresentou seu marido como seu meio-dia. O Senhor me fala que tem muitas mulheres aqui que apresentou seu marido como meio-dia. Muitas mulheres falaram: Deus, é o meu casamento que é o meio-dia. Senhor, é o meu casamento. Oh, amada, fique tranquila. Fique tranquila que o Senhor está no controle. O Senhor está no controle. Quando você chegar em casa hoje, Ele vai estar diferente. Quando você chegar em casa hoje, Ele vai estar diferente. Porque o Senhor habita lá e o Senhor já foi lá. O Senhor habita na sua casa e Ele já foi lá. Quando você chegar lá, Ele já visitou. Não vai mais cheirar morte. No nome santo de Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada por cada um aqui, Senhor. Obrigada pela sua santa palavra. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é bom. Obrigada, Jesus, porque não há morte contigo. Obrigada, Jesus. Eu só te peço, Deus, ajuda cada uma de nós aqui, ser essas mulheres posicionadas, essas mulheres, Senhor, que do silêncio vivem o milagre. Aleluia. Amém.